Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias e hoje nós estamos aí dando continuidade à atividade 5. Na aula passada, quem esteve comigo abrilhantando a aula falando de projeto de vida foi o professor Jocélio e agora eu vou dar continuidade e falar sobre amortização. Mas antes eu vou me descrever e apresentar a nossa intérprete aí. Alessandra, obrigada aí por estar interpretando a nossa aula. Eu sou uma professora mediana, cabelos castanhos, hoje eu estou com um casaco vinho, tenho uma bancada na minha frente e um notebook. Acho que é isso, acho que fiz a minha descrição. Eu ainda não decorei meu sinal, mas é o Mi com um topetinho aí com uma franjinha para cima. Vou aí me adaptando a esse sinal. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela aí o nosso resumo. Eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias, eu sou do Aprofundamento Matemática Conectada e a nossa unidade curricular é a Educação Financeira Sustentável e o nosso componente é a Educação Financeira em Conexão. Lembrando aí que dentro desta UC, desta unidade curricular, como vocês conhecem na escola, ela tem 4 componentes curriculares, dentre eles, o primeiro aí que consta no nosso material é a Educação Financeira em Conexão. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, nós estamos na atividade 5, lembrando que começou na aula passada a atividade 5, o professor Jocélio falou lá sobre o projeto de vida e os nossos aspectos financeiros. Como a gente guarda o dinheiro? O que é desejo e o que é necessidade na hora do consumo? Será que a gente só consome por desejo ou a gente precisa consumir mais por necessidade? Esses foram os questionamentos, nós abrimos uma planilha, fizemos alguns cálculos lá, se a gente guardar R$10 até o final do ensino médio, quanto que a gente vai ter aí guardado? E se a gente colocar uns jurinhos nisso, quanto que a gente vai ter isso aí guardado também? E aí, dando continuidade ao nosso material, tá aí, nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Esse material ele é disponível somente para o professor. Se você quiser fazer uma consulta, peça ao seu professor, por hora não tem para o estudante. Então, o eixo estruturante é o empreendedorismo, pensando aí no empreendedorismo como formas e meios de construir aí dinheiro, ter dinheiro, projetos aí. O objetivo da atividade 5 é estudar e entender como funcionam os financiamentos e os cálculos correspondentes para entender o que se paga do valor financiado ao longo do período contratado. Nós já falamos de renda fixa, renda variável, que é um investimento. E aí nós vamos falar agora de financiamento e nós descobrimos nas aulas passadas que financiamento não é um investimento. Financiamento é algum bem aí que a gente consome. Que a gente consome, não, desculpa, que a gente constrói, que a gente tem. Nós tivemos uma aula aí falando da diferença de empréstimo pessoal e financiamento. Qual a diferença? O que é financiar? E hoje, dando continuidade a esse financiamento, nós vamos falar o que é amortização. Você já ouviu falar nesta palavra amortizar algo? O que é amortização? E aí eu fiquei pensando, né, quando eu estava aí com mais ou menos 16 anos, que é a idade 15, 16, é a idade que vocês estão assistindo essa aula, eu, professora, hoje, eu não acho que eu não saberia o que era amortização, mas eu acho que os tempos mudaram e vocês já são super antenados, vocês sabem o que é amortização. Eu vou passar para vocês, né, um resumo do que é, depois a gente já vai entrar aí nas simulações de amortização. Então, vamos lá. Você sabe o que é amortização? Amortização é um processo de extinção de uma dívida. O que é extinção, né? Quando a gente vai diminuindo a nossa dívida. De extinção de uma dívida por meio de pagamentos periódicos. E essa dívida de pagamentos periódicos é chamada aí de financiamento. Então, quando a gente financia um carro, a gente financia um imóvel e a gente quer pagar as últimas parcelas, ou a gente ganhou um bônus e quer pagar mais que uma parcela, nós vamos amortizar essa dívida. É isso que é amortização, em miúdos aí, trocando em miúdos, mas falando bonito, né? A amortização é o processo de extinção de uma dívida por meio de pagamentos periódicos que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação correspondente à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros
do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Então, os juros, quando a gente faz um financiamento, ele é sempre calculado aí no saldo devedor, ele não vai ser amortizado também, os juros já está ali embutido, é isso que ele quer dizer. Eu vou pedir para o nosso diretor espelhar aí meu computador, porque no nosso material consta este link aqui, ó, saiba mais. Para apoiar o estudante, ou para apoiar essa discussão com o estudante e apresentar alguns cálculos, sugerimos Matemática Essencial, que está aqui o link que nós vamos abrir agora e eu vou mostrar para vocês como a gente faz esses cálculos. Vamos lá, então, pedir para o nosso diretor colocar aí na telinha. Está aí esse link, quando a gente abre vai aparecer assim, Matemática Essencial, Ensino Fundamental, Médio e Superior do Brasil. Matemática Financeira, Sistemas de Amortização. O professor aí é Ulisses Sodré, aí que construiu o site. Então, a gente tem, o que a gente tem nessa página? Introdução à amortização, sistema de pagamento único, sistema de pagamentos variáveis, sistema americano de amortização, sistema de amortização constante, que é a tabela SAC. Aqui no Brasil a gente usa bastante essa tabela SAC, nós vamos ter aula sobre essa tabela SAC. E o sistema Price, que é um sistema francês. Também aqui no Brasil nós utilizamos bastante aí sistema Price, tabela SAC. São as mais usadas aqui. Todas são conhecidas, mas as mais usadas aí, corriqueiras, comercialmente falando. A 7, sistema de amortização misto, chamado SAM, e o sistema alemão. Vou dar aqui uma geral no site para a gente já ir fazendo os cálculos, que é o mais legal aí, ó. 1. Introdução à amortização. A amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que a gente acabou de ler ali no slide, que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação correspondente à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Os principais sistemas. Então, aqui ele vai falar aí os 7 principais e as suas descrições. Eu já li os 7, agora eu vou ler eles e as descrições. O sistema de pagamento único é um único pagamento no final. Depois a gente tem o 2, sistema de pagamento variáveis, vários pagamentos diferenciados. Depois a gente tem o sistema americano, o pagamento no final com juros calculado por período a período. O 4, sistema de amortização constante, que é a tabela SAC, é uma tabela. A amortização da dívida é constante e igual em cada período, então ela é igual mês a mês aí. E tem o sistema Price, ou sistema francês, e os pagamentos são iguais. No 6º item, sistema de amortização misto, o SAM. Os pagamentos são as médias aritméticas do sistema SAC e Price. Então, ele vai mesclar aí a tabela SAC com a tabela Price. E o 7º, sistema alemão, os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento que corresponde aos juros cobrados no momento da operação. Vamos lá, então, continuando. Em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor. Então, o pagamento é igual à amortização, quanto é a parcela, mais os juros dela. Então, em todas as análises desses 7 itens, que no decorrer desse site, utilizaremos um financiamento hipotético aí no valor de 300 mil. Pensando nesses 300 mil aqui, ó, pode ser um financiamento de um imóvel, então a pessoa construiu aí uma casa própria, ela pediu 300 mil, comprou o imóvel, e aí, em quantos meses ela vai pagar? Com uma taxa mensal de quanto? Então, hipoteticamente falando, aí, 300 mil, que será pago no final de 5 meses. Há uma taxa mensal de 4%.
Na sequência, usamos as tabelas consolidadas com os dados de cada problema e com a informação essencial sobre o sistema de amortização. Em todas as análises, utilizaremos a mesma tabela básica mostrada na sequência com os elementos indicados, lembrando que a amortização sempre ocorre sobre o saldo devedor do momento. Então, a gente vai construir essa tabela. Sistema de amortização de um certo tipo, pensando nesse valor hipotético de 300 mil. Então, a gente tem aqui, no período de 5 meses, a gente tem qual é os juros, qual é a amortização, o pagamento e o saldo devedor. Então, o início da construção dessa tabela, a gente vai colocar que o saldo devedor é 300, porque a gente pegou esses 300 reais. Esses 300 mil. Pensando em 300 mil, quanto que vai ter de juros, com uma taxa de 4%, que já é uma taxa alta, se você for pensar, e quanto vai sair cada parcela. Para eu conseguir amortizar algo, eu preciso saber as parcelas para ir amortizando cada uma delas. Então, eu vou na quinta, amortizo a quinta, que é amortizar, eu pago a quinta. Aí eu ganhei um bônus, minha família me ajudou, vendi meu carro, vou pagar a quarta parcela também, e assim sucessivamente, de baixo para cima. Geralmente, quando a gente faz um financiamento de um valor significativo, aí de um imóvel, a gente faz aí em 30 anos, a gente pega os finais e vai amortizando. Aí, se você perguntar aí para o responsável, com quem você mora, e falar o que é amortização, você já fez um financiamento com imóvel, com nossa casa própria, ele vai falar, então, que é mais ou menos desse jeito. A gente faz um financiamento de 30 anos e vai amortizando as últimas parcelas, que é bem longa, né? 30 anos, pensando aí no financiamento, ele é bem longo. Então, vamos lá. Então, o primeiro, a gente construiu a tabela, fizemos essa tabela. Vamos para o segundo, o sistema de pagamento único. Então, estamos lá, ó, o sistema de pagamento único. O devedor paga o montante, que é igual ao capital, mais os juros. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, para vocês vão reconhecer essa fórmula aí, que vocês viram na formação geral básica, na aula de matemática. Então, montante é igual a capital, abre parênteses, vezes, né? Abre parênteses, 1 mais I, tudo isso fecha parênteses, elevado a N. Isso daí aí é juros, né? Quando a gente calcula o montante, a gente quer saber aí as taxas. Então, a gente tem aí, o devedor paga o montante igual a capital mais juros, composto da dívida em um único pagamento, sendo que o N é igual a 5, porque a gente fez aí em 5 parcelas, que é o período, e o montante é calculado por essa fórmula. Lembrando que o nosso I, né, a nossa taxa é de 4%, e a gente vai precisar transformar esses 4% em número decimal. Então, quanto que é 4%? 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, que é igual a 0,04. E dentro dos parênteses, a gente tem 1 mais a taxa, que é o I, elevado a N. Quem é o I? 0,04. Então, a gente tem 1 mais 0,04 elevado a N. E quem é esse N? É do número 1 ao 5. Isso é só para ilustrar o que a gente vai fazer aí. O Excel vai calcular isso tudo para a gente. Então, do número 1 ao 5 é o N, porque a gente tem o período do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês e do quinto mês. E o 1 mais o I é 1,04. Esse é nosso... E aí vai multiplicar pelo capital. Quem é o nosso capital? São os 300 mil. Voltando então na tela aqui no site Matemática Essencial, o uso comum aí para essa fórmula, a gente tem letra de câmbio, títulos descontados em banco, certificado com prazo fixado para a renda final. Esse é o sistema de amortização de pagamento único. Então, isso aqui está no link que consta no material que eu passei para vocês aí. Então, a gente tem aí, ó, número de parcelas, eu não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, ó, o N aqui, o número de parcelas. Ele está de 0 a 5. Na última linha, de 0 a 5, a gente tem somas. E aí, do lado do N, a gente tem juros, amortização,
pagamento e saldo devedor. Na primeira linha, embaixo do N, a gente tem o zero. Zero porque começa aí o inicial com os 300 mil aí de capital. Então, os juros nesse primeiro momento é zero, a amortização é zero, o pagamento é zero e o saldo devedor aí são os 300 mil. E aí a gente vai fazer essa fórmula, vamos ver, vou ler a tabela, depois a gente vai para o Excel. Então, no primeiro período, primeiro mês aqui, embaixo do zero, né, na terceira linha, tem o N, o 0 e o 1, os juros aí vai ser de 12 mil, não vamos pensar na amortização, nem no pagamento, e meu saldo devedor vai ser 312 mil. Então, no primeiro mês aí, 312 mil. No segundo mês, 12.480, um montante aí no final de saldo devedor, 324 mil. Por que isso? Porque eu peguei o saldo devedor anterior, 312 mil, mais 12.480, para eu chegar aqui nesses 324.480. No terceiro mês, 12.979,20 centavos. A amortização está em branco, o pagamento está em branco. Eu vou pegar o 324.480 e somar com esse valor para aparecer esses 337.459,20. E assim sucessivamente, até chegarmos no pagamento final de 364.995,87. Então, a ideia é essa. Então, se a gente pegar 300 mil financiado, a uma taxa de 4%, pagando aí 5 parcelas, nós vamos pagar no final 364.995,87 centavos. Isso aí, esse 64.995 é de juros, está aqui no final, na linha de juros, 12 mil mais 12.480, mais 12.979,20, mais 13.498,37, mais 14.038,30 centavos. A somatória disso dá 64.995. E aí eu consegui um dinheiro extra, eu joguei aí, né, fiz um jogo, ganhei alguma coisa, minha família me ajudou e eu quero amortizar, eu quero pagar aí um valor, uma parcela, antecipar uma parcela. Isso quer dizer que eu quero amortizar aí essa parcela. E é isso a aula de hoje, vocês aprenderem sobre amortização. Eu vou lá para o Excel, a gente vai colocar essa fórmula no Excel e vai precisar aparecer esses valores. Mas antes disso, eu quero que vocês tenham uma olhadinha no 3, sistema de pagamentos variados. O devedor paga periodicamente valores variados de acordo com a sua condição e de acordo com a combinação realizada inicialmente, sendo que os juros do saldo devedor são pagos sempre no final de cada período. Isso é mais ou menos um cartão de crédito. Então, no final do mês, do primeiro mês, 30 mil mais os juros, do segundo, 45 mil mais os juros, do terceiro, 60 mil mais os juros, podem ver que estão aumentando aí de 15 em 15. Depois 75 mil mais os juros e depois 50 mil mais os juros. Está aí o sistema de pagamento, o sistema de amortização de pagamento variável, tem a tabela, tem a amortização aqui na terceira coluna e tem o pagamento também. Nós vamos tentar fazer, isso não vai ser feito na aula de hoje, nas próximas aulas a gente vai conseguir fazer e desmiuçar. E se você quiser e tiver mais curiosidade, peça para o seu professor aí te ajudar. Mas eu vou descendo hoje só para apresentar e depois a gente vai para a tabela 1. Então, aí a gente tem um sistema americano. No sistema americano, o devedor paga o principal em um único pagamento no final e no final de cada período realiza o pagamento de juros. Então, no primeiro caso, a gente tinha 64 mil de juros, mais ou menos aproximadamente. Nesse sistema americano, a gente tem 60 mil
de juros, tá vendo? Ele só paga no final, sendo que os juros, eles são fixados em 12 mil. Então, no primeiro mês, 12 mil, no segundo, 12 mil, no terceiro, 12 mil. Ah, professora, mas então é muito melhor pagar 60 mil do que 64 mil. As condições são todas com as instituições financeiras. Eu estou só apresentando aí, didaticamente, apresentando para vocês aí que não conhecem, conhecerem, tá? Vamos para o próximo. Tem aí o sistema de amortização constante, que é a tabela SAC. O devedor paga o principal em N igual a 5 pagamentos, sendo que as amortizações são sempre constantes e iguais. É um sistema de financiamento de habitação, que é o que eu falei para vocês, se a gente comprar aí uma casa própria no valor aí de 30 anos, 15 anos, 20 anos, a gente usa aí essa tabela SAC, ela é muito comercializada aqui no nosso país, aqui principalmente no nosso estado, tá? Então, a gente tem as 5 parcelas, vocês podem ver que começa com juros bem alto e no final, nas últimas, lá nos 30 anos finais, elas vão diminuindo. Então, geralmente, conforme a gente vai ganhando algum dinheirinho, a gente vai pagando as últimas, que foi o que eu falei. A gente paga a 30, depois a 29, pensando numa compra aí de 30 anos, tá? Então, começa com juros de 12 mil, depois com juros de 9.600, 7.200, 4.800, aí no quinto mês vai 2.400, e aí se você pensar isso anualmente, tem uma tabela para fazer isso, pensando que a amortização sempre vai ser de 60 mil, e o saldo devedor aí, no final da quarta parcela, o saldo devedor aí é de 60. Tem o sistema Price, que é um sistema francês, também bem comercializado aqui no Brasil. Todas as prestações são iguais. A gente usa essa fórmula aí do K. O cálculo da prestação P é o produto do valor financiado, VF, que são os 300 mil, pelo coeficiente K, dado pela fórmula. O I, que é a nossa taxa, 1 mais I, elevado a N, que é o período. Sobre isso, a gente vai dividir tudo por 1 mais I elevado a N, menos 1. Também vamos fazer essa nas próximas aulas. Tá aí, ó, o valor dos juros na tabela Price, no final, lembrando que a gente começou com juros de 64 mil, depois a gente foi para os juros de 60 mil, e aí pela tabela Price o juros já foi para 36.940. Eu sei que vocês estão aí se questionando, poxa, está diminuindo os juros e o valor é o mesmo. Gostaria que vocês se questionassem mesmo para a gente depois refletir aí no final da nossa atividade 5. Vamos lá, então. O sistema 7 é o sistema de amortização misto. Cada prestação é a média aritmética das prestações respectivas do sistema Price e da tabela SAC, aí, que é a amortização constante. Então, a gente pega aí o PSAN, que ele chama, né, que é a função aí da amortização simples, meio da amortização Price, mais a amortização SAC. E tá aí os valores também que nós vamos apresentar para vocês. E a soma dos juros desse amortização mista, 36.470. E nós temos também o sistema alemão, que consta aqui no site, que também tem uma fórmula matemática, que a gente vai apresentar para vocês aí. E a prestação mensal do financiamento pode ser calculado pela fórmula acima. P é igual ao CI, né, o capital inicial, 1 menos, abre parênteses, 1 mais I elevado a N. E aí, consta a tabela aqui, 36.979,02 centavos é os juros aí que a gente vai ter. Vamos para o Excel, que é a parte que eu mais gosto, que é o mão na massa. Vou pegar, então, a tabela aqui e a fórmula do montante. Então, vou deixar aqui para vocês verem. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Capital vezes 1 mais I elevado a N, e nós vamos montar essa tabela. Então, vamos lá. Vamos pegar o Excel. Está aqui o Excel. Então, a gente tem, primeiramente, aí que a gente tem 1,04. Opa. Não esquecem de colocar o igual. Primeiro vamos fazer os cálculos, depois a gente tabela tudo. Igual, abre parênteses, 1,04, que é a nossa taxa, elevado. Como a gente faz elevado no Excel? É o chapeuzinho, é o acento do você. Então, a gente vai colocar Shift
e coloco o acento, dá um espaço. Ele vai aparecer aí. Eu vou tentar aumentar a letra para aparecer mais... Deixa eu só ver se eu aumento pelo zoom. Não, eu vou aumentar a letra, peraí. Deixa eu tirar a fórmula. Quem sabe faz ao vivo, né? Vou tirar a fórmula aqui. Eu acho que a 24 já dá para visualizar bem, eu espero. Então, eu vou colocar aí, ó, igual, melhorou, eu acho. Igual, abre parênteses, 1,04, vou fazer o acento, o chapeuzinho, dá um espaço, qual que é o período que eu quero calcular. Vamos começar com 1. 1. Vai dar ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, e eu vou multiplicar isso por quanto? Pelo capital, que é 300 mil. Então, eu vou pegar isso tudo aqui e multiplicar por 300 mil. Opa. Esqueci de pôr o vezes. Só um minutinho. Tem que pôr o asterisco, tá? Que o asterisco é o vezes. Eu pus. Vamos ver aqui. Vezes. Ué. Vou pegar a fórmula de novo. Vamos lá. Capital é 1 mais I, tá aqui, ó. Então, a gente está nessa fórmula aqui do montante. Capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, nós vamos pegar aqui igual. Igual. 300 mil. 3 mil. 30 mil. 300 mil. Vezes. Asterisco. Abre parênteses. 1,04. E isso elevado, chapeuzinho, a 1. Opa. Chapeuzinho, 1. 312 mil. Vamos conferir se é isso mesmo que deu na primeira linha? 312 mil. Vamos ver quanto deu na segunda linha. Então, é igual, só que o meu elevado aí, o meu N, é ao quadrado, certo? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse, então eu vou dar um Ctrl C nessa fórmula e vou colocar na linha de baixo, Ctrl V. E aí, como eu só quero mudar o expoente, porque o resto é tudo igual, eu vou colocar aqui um quadrado, 2, certo? E vou dar um Enter. 324.480. Vamos ver se é isso mesmo. 324.480. E o próximo é elevado a 3, porque eu vou fazer aí até 5 parcelas. Vamos lá, então. Então, eu vou pegar a cédula de cima, dar um Ctrl C, descer ela e dar o Ctrl V. Desço com a flechinha, ou com o mouse, ou com o notebook aí, se vocês tiverem. Aí, eu vou pegar aqui, e nessa terceira linha, aí nessa cédula, eu vou colocar elevado ao cubo, elevado à terceira, e vou dar um Enter. Aí, tá o valor aí, 337.459,20. Vamos ver se é isso mesmo? 459,20, perfeito. Vamos para o 4, elevado à quarta. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Vamos ver aí se ele eleva aí a quarta, vai dar igual lá do site. 350.957. 350.957,57. E o último, que é elevado à quinta, vai ter que dar os 364 mil, né? Vamos lá, então. Vamos copiar ele, Ctrl C, Ctrl V, eleva ele à quinta, 364.995,87. Tá aí, ó, o nosso saldo devedor, 64.995,87. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Nosso tempo acabou. Eu queria muito continuar aí falando com vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, até a próxima.